de louvor abençoado. Amém? Quem está feliz por Jesus, deu glória a Deus bem alto. Amém, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O Papai do Céu vai falar com cada um de nós. E essa mensagem, quero convidar o pastor Márcio. E eu quero dizer para você, meu irmão, aquilo que está deixando você preocupado, coloque tudo na presença do Senhor. Entregue seu problema para Deus, porque Ele conhece. E agora é o momento de você falar com o nosso Pai, através da tua palavra, aquilo que você veio na igreja buscar. O Espírito Santo vai falar com você. Vai usar o pastor Márcio para trazer essa mensagem. Amém? Curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Criador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido. Nós agradecemos ao Senhor, porque até que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Fale conosco, ó Pai, Santo, através da sua palavra. Usa, Senhor, o teu servo. Usa o pastor Márcio para nesse momento, ó Pai, para trazer a sua mensagem, ó Pai. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor tem cura, tem libertação, ó Pai. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio. Agradecer a igreja que está orando por mim, amém? Sei que os irmãos estão orando e dia após dia Deus tem cumprido a promessa que Ele fez primeiramente a nós, amém? Depois a você, claro, cada coração, de realmente restaurar a nossa vida, amém? Então agradeço muito aí nas orações da igreja. Nós temos recebido diversas ligações entre alguns irmãos, algumas mensagens, até aqueles irmãos que nem mesmo vêm à igreja, né? Mesmo durante nosso período de recuperação, ligou para nós. Eu recebi várias ligações da irmã Holanda, né? Há tempo que a irmã Holanda não veio à igreja, e várias ligações dela em casa de mim. Hoje, essa semana, ontem, eu recebi uma mensagem do amigo do pastor ex-ovelha do Augusto e da Suécia, Marcelo, que teve aqui aquela vez. Saudou o papai do Senhor ontem e me perguntou: pastor, você está precisando de alguma coisa, Marcelo? Eu falei: não, eu queria só saber como o senhor está. Nós sabemos que Deus responde as nossas orações. Deus tem respondido a sua oração em nosso favor e eu agradeço a Deus por isso. Queridos, Deus tem abençoado de uma forma tremenda essa igreja. Todos os nossos trabalhos têm sido abençoados por Deus. As reuniões de terça-feira de oração, os nossos cultos de quarta-feira, reunião de oração aqui quinta pela manhã, escola bíblica, está uma bênção. Como Deus tem abençoado, nós estamos estudando exatamente sobre conflitos da vida, problemas da vida, né? Nós vamos entrar. Nós estamos saindo da parte introdutória, né, sobre a razão dos conflitos, para nós entrarmos propriamente dita nos conflitos de alma, né, conflitos que batem a qualquer momento na nossa porta, depressão, ansiedade, não é verdade? Com relação à ansiedade, eu achei muito interessante. O médico falou para mim: pastor, nós podemos escolher 20 pessoas aleatoriamente, sem pensar em quem vai escolher. E de 20, 10 estavam sofrendo de ansiedade. 50%. Então, irmão, eu achei muito interessante essa colocação do médico também. Muito interessante isso. Então, queridos, não perca essa oportunidade de estar aqui na escola bíblica. Quero fazer isso agora, esse apelo agora, antes da mensagem, amém? Para nós não ficar no final do culto, às vezes até esquecemos, podemos pecar por esquecimento, né? Então, como pastor, eu te convido, venha estudar, venha para a escola bíblica, venha estudar sobre conflitos da vida, e com certeza Deus vai estar abençoando a sua vida como tem abençoado a minha,
como tem abençoado todos aqueles que chegam aqui. Quero falar um pouquinho sobre a oração do monte. Amém? Tem sido uma bênção. Normalmente nessa época do ano a gente tira um tempo para ir para o monte, não tem chuva, né? E tem sido uma bênção. Nós estamos com 4 semanas ali no monte e a vontade que tem é a mesma, a nossa vontade é a mesma que os discípulos tiveram quando estiveram no monte pela última vez com Jesus, né? No monte da Transfiguração. Uma das vezes que teve com Jesus, não sei nem se de uma forma acompanhada na Bíblia, né? De uma forma crescente ou decrescente, se aquela foi a última vez, mas eu quero dizer para você que o desejo, quando nós estamos lá no monte, é o mesmo desejo dos discípulos, é não descer de lá. É não descer de lá. E a vitória, ela acontece quando nós chegamos embaixo. É no decorrer da semana. Eu quero convidar você também, se você puder, ou mesmo se não puder, meça esforços, desdobre o seu esforço, né? Nós estamos indo, tem ido a um monte de pessoas de 84 anos, não precisa, chegou lá, não estava nem aguentando andar direitinho, eu estava muito enfermo na última sexta-feira, né? Oramos por ele. A Lourdinha chegou lá, com o coração partido, né? Com tanto problema em casa, mas ela foi lá no monte. Então, convido você para estar no monte conosco, bem? Tem sido uma bênção aquele momento ali. Graças a Deus. Queridos, vamos agora meditar na palavra, bem? O Mateus postou lá no grupo da igreja, né? Sobre o nosso apelo para o nosso culto da noite. O culto é um culto de adoração e pregação da palavra, amém? Eu quero dizer para você que quando a palavra é ministrada aqui, o pregador é a boca de Deus. Então eu quero dizer para você que é Deus falando com você. É Deus falando conosco, amém? E quero chamar a sua atenção. Nós vamos ministrar nessa noite uma palavra que Deus colocou no nosso coração, uma palavra acerca da segunda volta de Jesus. Quantos estão aguardando a segunda volta de Jesus? Não podemos nos esquecer disso. A igreja não pode esquecer disso. A igreja não pode esquecer disso, que vai ser o maior evento que vai abalar o mundo. Recentemente, o mundo parou para a eleição de um Papa. O mundo parou. Até os crentes estavam ansiosos, queriam ver aqui, de olho na TV, quem seria o Papa. Quantos estavam de olho na TV querendo saber quem era o Papa? Pode levantar as mãos, não é pecado não. Acompanhando, o mundo inteiro parado, querendo ver, querendo a notícia. Pelo menos se você não estava vendo porque não tinha tempo, mas perguntava para alguém, né? E aí, já saiu o Papa? Já saiu, já foi eleito o Papa? Perguntava para alguém, ou então você ouviu um comentário de alguém que dizia assim: ó, o Papa já foi escolhido. Mas o maior evento que vai abalar a terra vai ser a segunda volta de Jesus. E a igreja tem que estar vigilante, tem que estar atenta, tem que estar alerta para essa segunda volta de Jesus. E como que nós ficamos alerta? Ficamos alerta voltado para a palavra, vendo a palavra, acompanhando os fatos que estão acontecendo e trazendo para a luz a palavra. É assim que deve ser a nossa vigilância. Então nós temos que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer os textos que falam sobre isso. Nós vamos meditar em Mateus 24. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 1 até o versículo 14. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mateus 24, do 1 até o 14. Quero que você acompanhe comigo a Bíblia e depois
Queria que você não fechasse a Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos fazer um sermão expositivo desse texto. Não vamos explorar todo o texto devido à imensidão que é o texto, mas nós vamos, como um bom presbiteriano, nós vamos separarmos 3 divisões desse texto para nós compartilharmos aqui com os irmãos. Pastor, tem mais de 3 divisões? Sim, tem mais de 3, tem muita coisa aqui, mas eu quero se prender a 3 coisas, assuntos, acontecimentos que o maior profeta destacou aqui, Jesus, o profeta. Amém? Então, Mateus 24, versículo 1 ao 14, diz assim: Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximavam dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando acontecerá estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu já operaste aqui nesta noite, pelo louvor, pela adoração ao Senhor, por cada irmão aqui presente. Somos gratos a Ti pelos dízimos, pelas ofertas que o Teu povo trouxe com alegria, ó Deus, e depositou no lugar do filácio. Somos gratos a Ti pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de separarmos poucos minutos deste dia, consagrado ao Senhor, para meditar na Tua palavra, Senhor. E agora pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Oramos para que a nossa mente possa estar cativa ao trono da Tua graça, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar individualmente com cada um, e por que não dizer coletivamente com todos nós, trazendo, ó Deus, um despertar para as nossas vidas. Nós oramos a Ti, agradecidos, certos da bênção, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, já temos para você o título do nosso sermão nessa noite. Não há necessidade, Jesus, o texto é muito claro, e o tema do nosso sermão é muito claro, não tem como fugir disso. Se nós dermos ainda para uma criança que ainda está começando a alfabetização, entendendo a questão, já passou um pouquinho a questão da alfabetização, está começando a treinar a interpretação de textos. A criança vai ler esse texto e vai dizer: esse texto fala da segunda vinda de Jesus. Não é
fizeram presente na vida de Jesus. Jesus foi profeta, profetizou várias coisas que haveriam de acontecer, que nós entendemos dentro do texto. Profetizou que Pedro iria negar 3 vezes e aconteceu. Profetizou que um dos discípulos era o que havia de traí-lo e foi exatamente o que aconteceu. E muitas outras profecias. Jesus foi um sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício eficaz pelas nossas vidas. Era a função do sacerdote no Antigo Testamento oferecer sacrifício pelo pecado daqueles que vinham até ele confessar o pecado. Jesus foi sacerdote perfeito. E a segunda vinda de Jesus acontecerá e virá como rei. Como rei. Porque ele é rei. E na verdade ele já reina. Na verdade ele já reina. Porque a Trindade reina. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele reina. Jesus reina. Ele intercede por nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de nós entrarmos na divisão do sermão, sobre a segunda vinda de Cristo, eu quero destacar, quero fazer aqui um breve comentário no versículo 1. O texto diz que Jesus ia se retirando do templo, e vai saindo do templo. E os discípulos se aproximam dele e chamam a atenção dele, dizendo o seguinte para ele: Senhor, olha como é que é bonito isso aqui. Esse é o contexto. É isso que é texto diz. Ele diz que os discípulos se aproximam dele e mostram toda a estrutura do templo. Olha como é que é bonito isso aqui. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o templo de Jerusalém era uma das construções mais exuberantes da época. Ele era todo feito de mármore branco. Foi construído por Herodes o Grande. E era todo embelezado com muito ouro. Segundo os historiadores, ele superou o templo de Salomão. E os discípulos então estavam maravilhados e queriam saber, queriam mostrar para Jesus, e queriam saber dele qual era a opinião sobre aquilo. Olha que tem uma coisa bonita, olha que coisa linda. E aí Jesus então entrega uma palavra profética, onde alguns daqueles discípulos puderam experimentar. Uma palavra profética que aconteceu nos anos 70. Jesus vira e diz: veja tudo isso, vocês estão maravilhados com tudo isso. Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É o que Jesus fala para eles. Jesus fala para eles exatamente sobre a profecia que se cumpriu nos anos 70, quando o imperador Tito cerca, enxerga a cidade de Jerusalém, incendeia e coloca tudo abaixo, queima, joga o templo embaixo. Mas, irmãos, eu quero ir um pouquinho mais profundo e dizer que esse texto também nos leva a nós entendermos que, por mais bonito que seja tudo aquilo que a gente conquista nessa vida, casa bonita, carro bonito, tudo isso é nada. Tudo isso pode de uma hora para outra acabar. O que de melhor que nós podemos conservar na nossa vida é uma vida reta, uma vida comprometida com o reino de Deus, uma vida que aguarda a segunda volta de Jesus. Os discípulos ficaram surpreendidos com a resposta de Jesus. E então, o versículo 2, eles perguntam, para ele, então ele, o versículo 3, eles estão assentados no monte
sobre a sua segunda vinda. Então ele começa a responder para eles. Eu quero que você acompanhe agora comigo aqui os sinais. Eles pediram sinais. Queremos ver sinais. E a partir do versículo 4, Jesus começa a expressar os sinais. Nós não vamos, como eu falei para vocês, nós não vamos se prender a todos os sinais, mas eu quero que você acompanhe comigo os primeiros sinais, versículo 9 e versículo 10. Sinais que indicam oposição a Deus, oposição à igreja, oposição aos princípios cristãos. Amém? Versículo 9 e versículo 10. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Primeiro sinal, sinais que indicam oposição a Deus. Irmãos, a igreja perseguida desde o primeiro século. Dias após a ascensão de Jesus, quando a igreja sai para pregar, nós vimos os mártires. Nós vimos Estevão sendo apedrejado em praça pública. Cristãos do primeiro século foram lançados para leões comerem, foram entrincheirados, foram crucificados, queimados em cruz, crucificados de cabeça para baixo, como é a história de um dos discípulos. Ou seja, a igreja do primeiro século já houve uma grande perseguição. Milhares de cristãos foram mortos, e isso vem avançando desde o tempo de Jesus. Hitler fez um massacre com judeus. Então, queridos, milhares de cristãos foram mortos durante toda a história da humanidade. Foram mortos pelo fascismo, foram mortos pelo comunismo. E hoje, atualmente, nos dias que nossos dias, muitos estão sendo perseguidos ideologicamente. Estão sendo perseguidos por causa das suas ideologias. Muitos estão perdendo empregos. Professores perdendo emprego por causa das suas ideologias, sendo proibido de expressar as suas ideologias. Como tem sido grande o levante contra as ideologias baseadas na Bíblia. Recentemente, nós estamos aqui defendendo erros de políticos. Sabemos que o ex-presidente Bolsonaro cometeu muitos erros, mas ele está perseguido por causa da ideologia dele, de pátria, família e Deus. O presidente dos Estados Unidos tem lá os erros dele, mas ele levanta a bandeira do Evangelho. Então, queridos, sinais que indicam a volta de Jesus é a oposição. Quando levanta-se um político que ele sabe que ele tem a ideologia bíblica, levanta-se um exército contra ele. Tem-se dentro da bancada lá dos deputados, tem a bancada evangélica, mas tem as outras, a oposição é muito maior. Mas a igreja, quando eu digo a igreja, eu estou me referindo a eu e você. Nós não podemos nos calar diante da perseguição contra as ideologias que são antibíblicas. O aluno dentro da sala de aula, ainda que não há a oportunidade de se levantar e falar, mas ele pode falar
pessoalmente, no tete a tete com o professor, não pode aceitar de maneira nenhuma o professor lá dentro se levantar contra a teologia, contra os princípios bíblicos. Então Jesus diz que o sinal da sua vida, o que indica, seria a oposição a tudo que é Deus, toda coisa que se opõe à Bíblia, à Escritura Sagrada. E hoje, irmãos, isso aí está aumentando de uma forma tremenda, de uma forma tremenda. O segundo sinal da volta de Cristo está no versículo 12. O início de Jesus começa, como eu já falei para vocês, não vamos comentar todos, mas são sinais evidentes, guerras sobre nação contra nação, guerras, terremotos. Então nós nos prendemos a esse. Então o primeiro sinal, oposição, sinais que indicam oposição ferrenha, oposição tremenda, crescendo essa oposição a tudo que aquilo que diz acerca de Deus, principalmente aos princípios ideológicos baseados nas Escrituras Sagradas. Segundo, versículo 12, presta atenção no versículo 12: é bom multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Sinal da depravação moral que avança em grande escala. Em grande escala. Irmãos, Sodoma e Gomorra é fichinha diante dos nossos dias. É fichinha. É coisinha muito pequena. Muito pequena. O pecado de Nínive é muito pequeno diante do que nós vemos nos nossos dias. Então a iniquidade, ela não só cresce, mas ela multiplica. Uma coisa é crescer. Eu diria aqui que, pensando na matemática, a iniquidade, uma progressão geométrica. E assim, irmãos, em grande escala, que Deus tenha misericórdia. Isso é o sinal da vida de Jesus. Que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje? Basta você ligar a TV um pouquinho que você vai dizer: que mundo é este? De vez em quando lá em casa, eu falo para ele assim: não mudar, não tirar. Ninguém vê notícia boa, só tragédia. Essa semana, nós mencionamos na escola dominical, o sujeito ficou com o corpo do pai morto dentro de casa 6 meses para receber a atenção dele. Matam-se por bobagem, por besteira. A polícia, que é para defender o cidadão de bem, está matando uma pessoa de bem, muitos. E embora tenha toda o envolvimento do governo, dos nossos políticos para evitar isso, mas acontece. Mas o mais dramático, o mais apavoroso, não é a multiplicação da iniquidade naqueles que nasceram no pecado, nunca deixaram o pecado, aqueles que estão vivendo no pecado, mas o pior mesmo é a iniquidade no meio cristão. Isso aqui é terrível. A vida de muitos que se dizem cristãos hoje. Por quê, irmãos? Nós vivemos uma ditadura. Que ditadura é essa? Ditadura do relativismo. Aconteceu. Não, mas isso é muito relativo. Não apenas uma tolerância de erro, mas há uma divulgação do erro. Aquele que às vezes está fazendo coisa errada, se ele achar, aquele cristão que está fazendo uma coisa errada, se ele achar um outro cristão que está fazendo também aquela mesma coisa
coisa errada, ou se ele achar que ele vai aceitar a argumentação dele, ele passa para frente. Não, você vai, porque isso aí não tem nada a ver. A inversão dos valores, irmãos. O que nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, não só dentro, não só no mundo, mas dentro da igreja, são as palavras de Isaías capítulo 5, no versículo 20, do vinhateiro. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem das trevas luz, das luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. O profeta está profetizando a inversão de valores, onde o que é bom é considerado mal e o que é mal é considerado bom. Essa passagem, irmãos, critica aqueles que invertem valores, chamando o mal de bem, o bem de mal. A passagem também menciona que eles fazem da luz trevas, das trevas luz, e do amargo doce e do doce amargo. Essa inversão de valores é uma crítica à corrupção e à falta de discernimento moral de um povo que se afasta dos princípios divinos. Hoje na escola dominical, não vou citar o nome não, mas houve um comentário aqui que foram pegos pelo bafômetro pessoas que, segundo o bafômetro, fez uso de bebida alcoólica. E aí a desculpa dele foi o seguinte: eu tomei uma cerveja que não tinha álcool. Foi esse comentário da escola dominical. Então qual é a realidade disso? Não existe cerveja sem álcool. Isso é comum no meio cristão. Tem muito cristão tomando cerveja sem álcool. Esqueci, não, tomando cerveja não. Não, eu sou social. Eu sou social com meus amigos. Irmãos, isso aí é multiplicação de iniquidade. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Isso aqui é terrível. A mensagem de Isaías é um alerta para que as pessoas não deixem se enganar pela superficialidade, pela inversão de valores. Não podemos, irmãos. Aquilo que era pecado antes agora não é mais. Eu achei muito interessante, pastor Augusto, o local lá que nós fomos para o Fomos de Pastores, na Palavra da Vida, que é um local, depois nós estivemos aprofundando, lendo a história. A Palavra da Vida são missionários dos Estados Unidos que vieram para o Brasil, então eles visam dar um apoio às igrejas. E eles têm, são pessoas de posses que construíram bens para dar apoio à igreja justamente para isso, para esses eventos, fazer acampamento de jovens. E tem vários lugares no Brasil, você pode procurar aí, pôr na internet, falar de Deus. Então eu achei muito interessante, porque existe um princípio para poder frequentar aquele lugar. Existe um princípio. Não é? Nós recebemos as instruções. As mulheres não usam biquíni, só maiô. Os homens não podem usar sunga, só o short, calção. Foi passado pela direção para o nosso pessoal. Ninguém pode levar cigarro. Bebida alcoólica não pode levar, não pode usar. Então, queridos, Isaías 5, ainda fazendo referência ao texto, depois eu gostaria que você desse uma lida lá em Isaías 5, todo o capítulo que fala sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. A passagem também serve para uma chamada à reflexão e à mudança de atitude, para que as pessoas possam discernir o bem e o mal e viver de acordo com os princípios divinos. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa divisão do nosso sermão, que os sinais da depravação moral avançam em grande escala, no texto que nós lemos, no versículo 12. A expressão
aqui no texto não é a mesma coisa que pecado. Você pode ter se surpreendido com essa minha palavra. Mas a iniquidade se refere à condição do caráter de alguém. Do caráter. Alguém que é consistentemente iníquo. Ou seja, ele não está nem aí. Ele age de forma injusta, perversa. Em outras palavras, o pecado é o ato, enquanto a iniquidade é a natureza ou a tendência em continuar pecando. Não há arrependimento. Ele continua pecando. O pecado é o ato de errar, desobedecer a lei de Deus, seja por imperfeição humana, errar o alvo, ou por decisão de consciência, ter transgressão, é o desvio da vontade de Deus, podendo ser intencional ou não. Mas a iniquidade refere-se ao estado do caráter da pessoa. Tem cristãos sem caráter. O sujeito não tem caráter. Recentemente, essa semana, também houve uma reportagem muito interessante na televisão, no rádio, ou melhor, na televisão. O motorista do aplicativo recebe uma chamada. E aí, ele chega lá e pega o passageiro. E a passageira pergunta para a passageira assim: para onde a senhora vai? Ela diz assim: para o hotel tal. E aí ele vira, olha no espelho, vira para ela e fala assim: mas a senhora não pode fazer isso. Eu conheço o marido da senhora. E eu vou falar para ele: a senhora não pode fazer isso. Mas o que é isso? Ele também me trai. O senhor não pode fazer isso. Eu vou falar para ele. Queridos, isso é multiplicação de iniquidade. A gente fica surpreso, né, quando pega um líder religioso muito pecado. Entra na igreja, vira e mexe, nós vemos aí escândalos, na verdade, no meio evangélico, ou com relação ao pecado, ou com relação ao dinheiro. Então, isso é algo terrível. Então, queridos, é tremendo. Pecado é o ato de errar, desobedecer ou transgredir a lei de Deus. Iniquidade é o estado de caráter, tendência a ser injusto, cruel e perverso. E o mais interessante, isso aqui é para a igreja. Eu entendo que isso aqui é muito para a igreja, porque ele diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E que amor é esse? É um amor no sentido geral. O esfriamento do amor, aí a pessoa perde a sensibilidade. E nós, como cristãos, nós precisamos ter um coração sensível, um coração com compaixão das pessoas, um coração sensível. O texto diz que possivelmente o amor de quase todos se esfriará. Não é de todos, mas de quase todos. E que amor é esse? É o amor de Coríntios 13. As qualidades do amor, por causa da multiplicação da iniquidade. Nós vamos para a última divisão do nosso sermão. Primeiro sinal da vida de Cristo, sinais de composição a tudo que diz respeito a Deus, os princípios bíblicos, sinais de depravação moral avançada, grande escala, multiplicação. E terceiro, sinais, até que foi uma notícia boa, né? Sinais da graça salvadora. Aleluia, Deus é bom. É assim que o texto encerra. É assim que Jesus encerra o alerta da sua segunda vida, o versículo 14, quando ele diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, não há
nosso tempo em casa, tempo vago, com coisas sadias, com aquilo que é ter. Nós vivemos um tempo em que a televisão foi apresentada para nós como uma arma perigosa. Ela continua sendo uma arma perigosa quando nós não usamos ela adequadamente. Mas ela pode ser usada para quebrar o nosso coração. Ela pode ser usada para direitarmos as nossas veredas, consertarmos as nossas veredas. Basta você ligar lá, escolhe uma pregação, qualquer pregador, procura lá no YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, queridos, a graça salvadora, sinais da graça salvadora será pregada. Então, queridos, mais do que nunca, a graça de Deus está aqui, essa graça salvadora vai chegar ao fim, os dias estão contados. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. É verdade. Desde o primeiro século, após a morte de Jesus, a graça salvadora foi iniciada. O pontapé inicial foi dado lá no Calvário. Se bem que antes muitos já se renderam aos pés do Senhor, mas eu quero destacar aqui o Calvário como graça salvadora, no sentido da salvação do ladrão da cruz. No ladrão da cruz, os dois tiveram a oportunidade do arrependimento, estavam perante o Filho de Deus. Mas a escolha é só um deles para abraçar a graça salvadora. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi feita hoje: estarás comigo no paraíso. Deus é bom. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A graça salvadora que nasceu, que começou lá, podemos dizer, no ministério de Jesus, onde ele também, após a sua ressurreição, fez a grande comissão em Marcos 16, dizendo que eles deveriam ir pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está sendo feito em grande escala nos dias de hoje. Nós temos hoje grandes escalas. Eu fico pensando o seguinte: não é o caso de alguns de nós aqui, mas existem pregadores, sermãos, e que chegam nos lugares mais distantes da terra. Se você for lá, vamos pensar nos pregadores que nós temos no Brasil. Você pode ir em qualquer nação aí fora, ainda que ele não tenha pisado lá, mas se você perguntar sobre não vamos citar nomes famosos no Brasil, você vai dizer, alguém vai dizer que conheceu ele, que viu uma mensagem dele. Isso é graça salvadora. E nós tivemos, irmãos, ao longo da história, grandes evangelistas, como João Wesley, como Moody, como mais recente, que alguns de nós assistiram, eu mesmo pude ver, como o caso de Billy Graham, grandes evangelistas, mundialmente conhecidos. Isso é graça salvadora de Deus. Hoje temos nossa, as redes sociais, já falei, são alcançadas, mas a igreja precisa entender a grande comissão. Precisamos pregar o Evangelho. Eu e você, nós somos responsáveis para levar a bandeira do Evangelho ao nosso cidade. Aleluia! As pessoas do nosso relacionamento. Ao invés de beber uma cervejinha com um colega seu que não é cristão, que você está dando um mau testemunho, fale do amor de Jesus. Prega o amor de Jesus. Ao invés de contar histórias, anedotas, piadas indecentes para um amigo seu que não é cristão,
Sinais da segunda vinda de Jesus. Recapitulando, sinais que indicam a oposição às ideologias aos princípios bíblicos. Sinais da deprovação moral avançada em grande escala. E por último, sinais da graça salvadora. Não há desculpa para desigrejar. Existem mais igrejas do que cristãos. Olha, nosso templo aqui dá para colocar 300 pessoas tranquilo. Verdade. E outros aí, maior que seja, dá para colocar muita gente dentro. Nós temos várias igrejas esparramadas. E isso é graça salvadora. Jesus está voltando. E nós precisamos estar atentos às outras. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Aleluia. E glorificar o Senhor. Deus é bom. Queria convidar você para ficar de pé, para adorarmos o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem falado conosco nessa noite. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Você vê muito bem qual é a diferença do pecado e iniquidade. Tem a ver com o caráter moral. Davi, quando pecou seu pecado com Betsebe, foi duramente exortado pelo profeta. No Salmo 51, ele reconhece que havia pecado, mas não apenas isso. Davi reconhece que o seu pecado foi tão grande, e ele chama o pecado dele de iniquidade. Ele percebe que ele foi escolhido por Deus, mas ele tinha um caráter iníquo e precisava mudar de enfermidade. E ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Quando Davi está pedindo para apagar as transgressões dele, Davi está pedindo para que Deus apagasse do seu coração, para que Deus mudasse o seu interior. Ele nunca mais queria pecar aquele pecado que ele havia cometido. Ou seja, eu posso até cometer outros erros, mas esse eu não quero. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo: eu quero abandonar a iniquidade, eu quero a transformação. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, estava acusando o seu coração. E ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. E ele diz no verso 5: certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade do íntimo e do oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou e ficarei puro, lavo-me, ficarei mais alto que a neve. E o versículo 10 é encerrado e diz: cria em mim, Deus, o coração puro e renova em mim o espírito. Davi quer mudança na sua vida. Irmãos, feche os seus olhos. Nós não vamos pedir você para vir em frente, para levantar a mão, nada disso. Mas eu quero dizer para você: se algum momento desse culto Deus tem falado ao seu coração, se você se encontra
algo desses sinais da segunda vinda de Cristo. E se Jesus voltasse hoje, a grande pergunta é: você subiria? Você iria estar com Ele, né? Ou até mesmo se a morte bater a sua porta hoje, você tem certeza hoje? Se você deitar e não acordar, você tem certeza que você vai estar vivendo uma eternidade com Deus? Se não tem, eu quero dizer para você que Deus pode te dar hoje essa certeza. E Ele pode fazer como fez com Davi. Ele pode purificar. Ele pode mudar a sua história e fazer com que você deixe a vida de iniquidade, tenha mudança de caráter e possa ter a certeza da salvação. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Se você de alguma forma quer contribuir para que Jesus venha logo, comece a pregar o Evangelho. Comece a ser um testemunho vivo para Deus. Abençoe.